Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Annie Ernaux, nascida em 1940 na Normandia, cuja obra literária, na sua maioria autobiográfica, tem laços estreitos com a sociologia e que é a mais recente galardoada com o Prémio Nobel de Literatura de 2022. Annie Ernaux, com o nome de nascimento de Annie du Chesne, nasceu em Lillebonne, no departamento de Seine-Maritime, na Normandia, em 1 de setembro de 1940. Alguns anos mais tarde, os seus pais mudaram-se para Yvetot, onde adquiriram um café e com mercearia num bairro de classe trabalhadora da cidade. Estudou numa escola secundária católica, privada, lá em Yvetot, onde encontrou raparigas de origem na classe média e pela primeira vez sentiu vergonha dos seus pais da classe pobre, trabalhadora. Em 1958, aos 18 anos, ela saiu de casa no verão para cuidar de crianças numa colónia de férias. E durante esse verão viveu pela primeira vez com um grupo de pessoas da sua idade e teve as suas primeiras experiências sexuais. Em 1960 fez uma estadia em Londres como au pair, onde fez a sua primeira tentativa no ensino superior, no curso de professora primária, curso que abandonou, tendo regressado à França e se fixado em Rouen. Entretanto, casou-se com Philippe Ernaux e teve 2 filhos desse casamento. Um dos seus raros regressos à Normandia coincidiu com a doença e a morte do seu pai em 1967. Ernaux estudou na Universidade de Rouen e de Bordeaux, tendo-se formado em literatura moderna em 1971. Trabalhou durante algum tempo num projeto de tese sobre Marivaux, mas não acabou. Nos anos que seguiram, ela qualificou-se com o CAPE, que era o Certificado d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second Degré. No fim de contas, a formação para lecionar, para dar aulas no secundário, que era, portanto, um curso muito prestigiado. E depois, então, passou a ensinar francês numa escola secundária em Annecy-le-Vieux, no Haute-Savoie. Annie Ernaux escreveu cerca de 20 histórias, todas elas com muito de autobiográfico, nas quais explora o peso do domínio de classes e paixões arrebatadoras, que são, portanto, os 2 temas principais que marcaram o seu percurso como mulher dilacerada pelas suas origens na classe trabalhadora, portanto, na classe operária. O trabalho de Annie Ernaux começou por ser retirado muito fielmente da sua experiência pessoal, que ela relata nos seus 3 primeiros romances, certamente autobiográficos, mas mesmo assim modificados em relação à sua, de facto, experiência real. A partir do ano de 1982, a sua escrita adotou então um estilo mais frio, mais factual e minimalista, que alguns chamaram escrita branca, onde mistura experiência histórica e experiência individual. Apresenta uma escrita neutra, sem julgamento, sem metáfora, sem comparação romântica e evoca um estilo objetivo que não valoriza nem desvaloriza os factos contados, procurando assim manter-se na linha dos factos históricos, portanto, na linha do documento, sem, portanto, descer a sentimentalismos. Annie Ernaux estreou-se na literatura no ano de 1974 com Les Armoires Vides, que significaria em português os armários vazios. Foi, portanto, o seu primeiro dos tais romances autobiográficos. É um relato ficcional sobre a sua mudança da cultura da classe trabalhadora para a classe média, na sequência de ter estudado, na sequência da sua educação.
Em 1977, Annie Ernaux mudou-se com a sua família para Cergy-Pontoise, na região de Paris, onde passou a lecionar. Nesse ano, ela conquistou o seu primeiro prémio ao vencer o Prix d'honneur du roman pelo livro Ce qu'ils disent ou rien, que em português significaria o que eles dizem ou nada. Alguns anos depois, ela deixou portanto o ensino médio, e assumiu um cargo no CNED, que é o Centro de Estudos à Distância. Continuou a escrever e ganhou notoriedade literária e um grande número de leitores ao vencer então o famoso Prix Renaudot, que foi atribuído pelo livro onde relata a vida do seu pai, La Place, seria, portanto, o lugar, editado no ano de 1983. Este romance foi publicado em Portugal em conjunto com um outro que se chama Une Femme e que saiu no ano de 1987. Esse sobre a morte da sua mãe e que então juntos têm em Portugal o título de Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher. Depois divorciou-se no ano de 1950 e continuou a viver lá na sua casa de Cergy e lá vive, lá continua a viver até agora, até hoje. Em 1992, Ernaux publicou o Passion Simple, que é Uma Paixão Simples, que é um outro livro que também está editado em Portugal, para além daquele que já disse atrás, e que saiu no ano de 1992, que é o relato de uma paixão empolgante, obsessiva, de uma mulher culta, independente e divorciada, com um homem casado, estrangeiro e bastante mais jovem, por quem espera, dia após dia, consciente de que a relação não tinha qualquer futuro, não é? A não ser a espera do próximo telefonema dele a marcar um encontro. No ano 2000, então aposentou-se do seu cargo de professora e dedicou-se então integralmente à escrita. Nesse ano, publicou L'événement, o acontecimento, também outro que está traduzido em Portugal, e depois já falarei destes livros, que saiu, portanto, como disse, no ano 2000, que é uma das suas obras mais famosas e cujo tema é um aborto clandestino praticado quando tinha 23 anos de idade e era estudante universitário. Em 2000, publicou Les Années, que em Portugal tem o nome Os Anos, que é uma tradução literal, publicado, como disse, em 2008 e que é considerado por muitos a sua obra-prima, quer pelo conteúdo, quer pela forma inovadora, entrelaçando história pessoal e coletiva ao longo de 6 décadas, que vão, portanto, desde o pós-guerra mundial, quando ela era garota, até ao ano 2008, quando foi publicado. O sucesso deste trabalho foi reconhecido pela atribuição de vários prémios, entre eles o Marguerite Duras e o François Mauriac. E também a tradução depois da versão inglesa foi selecionada para o Man Booker International, portanto, um dos maiores prémios de língua inglesa. Em 2011, Annie Ernaux publicou L'autre fille, que em português seria A Outra Filha. Mas esses mais recentes, que até ao momento nenhum está traduzido em Portugal. Esta era uma carta, digamos, o tema seria como que uma carta dirigida à sua irmã, que morreu antes dela nascer, e que seria, se fosse viva, a sua irmã mais velha. Publicou também nesse ano L'Atelier Noir, que em português seria o Atelier ou Oficina Negra, que reúne nesse livro vários cadernos de escrita que eram compostos por notas, planos e reflexões relacionadas com a escrita dos seus livros. Ela tinha muito esse costume de ir anotando, não eram propriamente diários, eram pequeninas anotações, que isto depois consta nos livros dela. E depois, baseado nessas anotações, ela lembrava-se das matérias antigas e escrevia, a partir daí, os seus romances. No mesmo ano, portanto, nesse mesmo ano de 2011, apareceu naquela importante coleção, que é a quarto da Gallimard, uma antologia dos seus livros, que ficou intitulada
Écrire la vie, que seria em português escrever a vida, onde então estão reunidas a maior parte dos seus escritos, não é? Autobiográficos, como já disse, e que oferece também de um caderno de cerca de 100 páginas, que é composto por fotos e por extratos desse tal diário íntimo, onde ela ia fazendo as suas notas. A Renaud foi a primeira escritora a ser publicada viva nessa tal coleção quarto, que diz muito realmente sobre o seu valor. Em abril de 2016, ela editou um outro relato autobiográfico, como é a generalidade das suas obras, mais ou menos autobiográfico, que se chamou Mémoire de Fille, que seria em português memória de moça, de menina, ou de criança, né? No qual, portanto, quase 60 anos depois, ela recorda o ano do seu 18º aniversário, no verão de 1958, o tal, né, como eu já disse, em que ela teve as suas primeiras experiências sexuais lá naquele acampamento de verão, onde ela esteve, digamos, monitora de crianças, mas também, portanto, onde se encontrou e conviveu com os outros jovens da sua idade. Como ela escreve lá no livro, foi o dom especial deste livro da vergonha. A grande memória da vergonha. Portanto, ela ainda jovenzinha, inexperiente, né? Nessa altura foi para ela uma enorme, um drama, uma vergonha, aquela sua primeira experiência e que está, portanto, retratada nesse livro, como digo, ainda não está traduzida em Portugal. Neste mesmo livro, ela escreve também depois sobre uma estadia, tal estadia em Londres, como eu já disse, portanto, no papel lá de au pair. O pair eram meninas, portanto, que iam estudar, portanto, para o estrangeiro, e lá tomavam conta, assim como que não é bem uma espécie de preceptoras, era mais damas de companhia das meninas ricas, e então essas famílias, não é, proporcionavam estadia e gratuita e alimentação e assim, para elas poderem estudar, né, lá nas universidades, neste caso inglesa. Portanto, ela foi, como digo, lá para Londres e aí teve a sua primeira experiência de estudante, universitária, para professora primária, que depois não chegou a ser, não é? Foi depois, mais tarde, estudou outro curso e foi professora, mas era do médio e secundário. A obra de Annie Ernaux é cada vez mais traduzida e divulgada, e então agora depois de ganhar o Nobel nem se fala, e especialmente aqueles dois livros dela que são os mais famosos, que é o Janus e o Acontecimento. Portanto, nomeadamente o Acontecimento e vários outros livros dela foram adaptados ao cinema, ao teatro e à rádio. E ela atualmente é, portanto, uma das vozes mais importantes da literatura francesa, destacando-se por uma escrita onde, como já vimos, se fundem a autobiografia com a sociologia, portanto, as memórias com a história da época em que aconteceram, né? Portanto, são eventos simultaneamente pessoais, mas sociológicos, históricos de uma época. Entre as suas muitas intervenções no campo político, ela apoiou o candidato da frente de esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, na sua primeira candidatura às eleições presidenciais no ano de 2012, porque, afirmava ela, ele pega numa palavra, a palavra comunista, que já não ouvimos há muito tempo, e por isso ela decidiu apoiá-lo. Depois, no ano de 2021, agora nestas últimas eleições presidenciais, ele voltou a candidatar-se, já era a sua terceira candidatura, e ela voltou a apoiá-lo. Portanto, agora nesta última candidatura, ela juntou-se a um grupo que foi denominado a União Popular, que reunia, portanto, muitas personalidades do mundo associativo, sindical, intelectual, que estiveram, portanto, por trás desta candidatura do Jean-Luc Mélenchon. Em 30 de novembro de 2015, ela esteve também entre os signatários do que ficou conhecido pelo Apelo dos 58, que dizia: Nous manifesterons pendant l'état d'urgence. Que seria: nós nos manifestaremos
contra o estado de emergência. Ora, isto foi um acontecimento que veio na sequência do estado de emergência, portanto, aquelas restrições à liberdade que aconteceram naquela altura em que houve aqueles atentados em Paris, né? Lembram-se do Daesh, nomeadamente o jornal o Charlie Hebdo e outros. E então foi decretado o estado de emergência lá na cidade de Paris e ela, juntamente com outros, opuseram-se a isso e manifestaram-se contra isso, que consideravam uma restrição gravíssima à liberdade com a qual não podiam concordar. Depois, em dezembro de 2018, ela foi coautora de uma coluna no jornal Libération a apoiar os coletes amarelos, o movimento dos coletes amarelos, lembram-se? E também, depois, lá mesmo no Libération, no dia 19 de maio de 2019, ela foi coassinante, juntamente com mais cerca de 1.400 personalidades do mundo da cultura, de uma tribuna que chamou Não Somos Enganados, ainda também para apoio àquele movimento dos coletes amarelos, daquelas greves e manifestações de rua, que ficou, portanto, famosa pelos coletes amarelos. Portanto, além daqueles prémios que eu já falei a propósito de algumas obras, ela tem ganhado diversos prémios, como o Prix de la Langue Française no ano 2008, pelo conjunto da sua obra, o Prix Stratéga Européen em 2016, o Prémio Marguerite Yourcenar em 2017, que foi atribuído pela Sociedade Civil de Autores Multimédia, pelo conjunto do seu trabalho, o Prémio Hemingway per la Literatura de 2018, o Prémio Fomentor de las Letras de 2019, o Prémio Prince Pierre de Monaco de 2021, também pelo conjunto da sua obra. Foi doutorado honoris causa pela Universidade de Cergy-Pontoise, portanto, lá da zona onde ela vive e onde deu aulas, no ano de 2014. No ano de 2006 foi criado o Prémio Annie Ernaux, portanto, um prémio com o seu nome, foi organizado em conjunto lá pelo município de Saint-Leu-la-Forêt, representado, portanto, lá pela Biblioteca Municipal e também pela livraria à la Page de Miléan e pela Associação dos Amigos da Biblioteca, portanto, da qual ela é a madrinha desse prémio. O Prémio Nobel de Literatura de 2022, portanto, veio coroar todos estes prémios e foi então atribuído pela coragem e acuidade clínica com que descortina as raízes, as estranhezas e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. Portanto, como diz aqui o Comitê Nobel, não é? Dá a entender, através da sua memória pessoal e dos seus constrangimentos que ela sofreu, ela vai descer às suas raízes e às estranhezas e aos constrangimentos do seu tempo. Ora bem, então, agora iria falar dos livros que ela tem editados em Portugal. Aquele que é soma de dois, né? Que é Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher. Esse ainda não o tenho. Pronto, está comprado, mas ainda não chegou, vem a caminho. Espero receber dentro de dias. Portanto, não vos o posso mostrar. Esse livro reúne, como já disse, a memórias sobre a sua mãe e sobre o seu pai. Esse livro é como que assim uma narrativa daquela ambivalência normal e habitual entre pais e filhos, não é? De amor, ódio, ternura, culpa e, por fim, aquela ligação umbilical a dois seres que o tempo e a doença profundamente diminuíram e acabaram por morrer relativamente novos. Esse livro não tenho, mas tenho aqui outro que foi editado naquela edição, né, de livros do Brasil, que é a coleção miniatura, muito conhecida, que está agora a ter uma nova série, e este foi, portanto, um dos primeiros livros publicados nesta nova série. Esta Uma Paixão Simples narra, como eu já disse,
como já dei a entender ali atrás, um caso muito interessante, que ela já, agora perto dos 60 anos, envolveu-se com um homem solteiro, muito mais novo, estrangeiro, e que estava deslocado em Paris, não é? Como alto cargo numa empresa em Paris. E então, bem, encontraram-se um dia lá numa realização e namorou-se dele de tal maneira que foi uma paixão intensa. Portanto, é uma narrativa curta, muito sintética, como aliás a generalidade dos seus livros são escritos assim muito telegráfica, muito fria, assim muito crua, quase sem manifestar sentimentos. Está a narrar, embora coisas que se narraram com ela não sabemos se a autora, se personagem ou se a mistura das duas, não é? Que isso acontece sempre em todos os seus livros, ficamos sempre a pensar se isto foi verdade ou se é ficção. Neste misto de romance, de desabafo, de reflexão, de diário, assim, como um caderno de apontamentos, porque ela vai aqui se baseando naqueles apontamentos que ia tirando para agora se lembrar do que viveu na altura. Conta-nos esta avassaladora paixão que viveu com um jovem mais novo e do qual ela não esperava nada. A única coisa que ela esperava era os telefonemas dele a dizer: Ei, podemos nos encontrar. Estava sempre ansiosa. E então toda a sua vida era baseada nisso. Ela sempre se ia às compras, já era a pensar em comprar coisas que, se ele viesse, ele gostava. Quando ia, sei lá, se ia comprar roupa, pensava em comprar qualquer coisa que sabia que ele gostava de lhe ver vestido, nomeadamente roupa interior e não só. E mesmo, epá, e tudo isso, os trabalhos dela eram sempre a pensar nele. E depois, esta paixão, pronto, durou enquanto durou, não é? Ela já sabia que teria que acabar. Um dia ele voltou ao seu país, deixou a sua comissão em Paris, acabou, e a história desta paixão morreu. Depois ainda se vieram encontrar mais tarde, mas nessa altura ela verificou que de facto a paixão já não existia e não tinha passado de uma paixão. Ela, a certa altura ali no livro, ainda se indaga que até qual é a distância entre uma paixão e o amor. Haverá mesmo realmente muita diferença entre paixão e amor? O que é certo é que depois deixaram de se ver e a paixão morreu. Depois temos então o seguinte, que é o famoso, o acontecimento. Este também já li, aliás foi logo o primeiro que li, mal os recebi, fui a correr a ler este livro. Portanto, gostei muito. E aqui ela narra o tal caso do aborto que ela foi forçada a praticar. Naquele tempo em que, nos anos 60 do século passado, as leis eram muito ao contrário do que são agora. Era proibido, rigorosamente proibido. Quem fosse apanhado era penas gravíssimas. Inclusivamente, se aquela pessoa fosse profissional de saúde, médico, enfermeiro, portanto, ligado à saúde, era demitido e irradiado para o resto da vida. Portanto, já viram, era muito grave, correr-se o risco. Claro, sempre havia, e lembro-me, eu sou mais ou menos da mesma idade da Annie Ernaux, mas sou desse tempo e lembro-me perfeitamente de como era a vida nesse tempo. As moças, muitas vezes normalmente solteiras, ou também senhoras casadas, mas que já tinham vários filhos e eram casais muito pobres e não se podiam arriscar a ter mais. E então, pronto, arriscavam-se a fazer o aborto. Mas como era tão difícil encontrar quem praticasse com o mínimo, enfim, digamos, de qualidade e com o mínimo de risco um aborto, muitas acabavam por ser elas próprias a praticar o aborto
si própria. Eu lembro-me que te contavam pessoas do meu tempo que estiveram à morte porque praticaram o aborto com recurso, por exemplo, àquelas agulhas de crochê, introduziam uma agulha de crochê e tentavam rebentar, portanto, enfim, casos diabólicos depois, enfim, como depois não podiam recorrer ao médico porque não encontravam médico nenhum que depois lhes acudisse, muitas delas acabavam por morrer ou ficavam com sequelas para o resto da vida. Portanto, e é isso que ela conta, aquilo que ela passou, as voltas que deu para tentar encontrar. Primeiro tentou consultar vários médicos, nenhum lhe ajudou. Até veio a descobrir um dia que lhe receitou um medicamento, ela que julgava que era para ver se abortava, não. Mas era um medicamento para reforçar o, a gravidez e impedir o aborto. Sofreu, até que um dia lá uma amiga que tinha conseguido, uma velhota que era, enfim, que trabalhava lá num hospital, mas não era médica nem enfermeira, que era auxiliar, mas que sabia e que praticava às escondidas abortos por dinheiro, não é? Porque só por dinheiro, por muito dinheiro, as pessoas se arriscavam a praticar abortos. Lá conseguiu uma mulher que praticasse um aborto, mas depois não se livrou de sofrer muito. Mas felizmente encontrou um médico depois que a ajudou e lá lhe fizeram uma raspagem e lá se foi e lá sobreviveu. Portanto, é uma história terrível, angustiante, em que se sofre muito a ler aquele livro, mas que vale a pena muito ler para saber como era a vida naquele tempo e que os jovens sofriam por causa da lei anti-aborto da época. Depois, o outro livro que também está publicado em Portugal e que é o tal que é considerado a sua grande obra-prima, que é Os Anos. Este ainda não li, porque achei que não era assim um livro para ler assim em poucas horas ou de um dia para o outro, porque, pelo que comecei aqui a ver, é um livro um bocado mais complexo. Narra, para já, uma época, um tempo muito comprido. Diz aqui por trás da sinopse que estende-se por um período que vai de 1941 a 2006. Portanto, está a ver, 1941, foi, portanto, desde que ela nasceu, desde que ela era muito criancinha, até a altura em que o escreveu. Conta-nos uma história que é simultaneamente coletiva e pessoal, transversal e intimista, de 60 anos da vida de um país e da vida de uma mulher. Portanto, embora aqui, né, ela se diga sempre, fale sempre na primeira pessoa, nós neste livro, assim como no acontecimento e na generalidade dos livros dela, devemos imaginar que estamos a ler não eu isto, eu aquilo, eu assim, mas nós. Porque de facto, nestes livros, embora autobiográficos e sim, bastante confessionais, são também históricos da época. Neste caso, de uma longa época. E então ela narra aqui o que ao longo da vida, à medida que ela ia crescendo, ia se tornando jovem, depois mulher, depois professora, e depois mãe, e depois mais tarde mulher divorciada, e depois que os seus filhos cresceram e foram eles para a universidade e foram eles estudantes, assim, vai contando aqui tudo isto paralelamente com a sua época, não é? Enfim, com acontecimentos desse tempo, como aqui diz depois, através de pequenos fragmentos narrativos, por meio da relação entre fotografias, canções, filmes, objetos ou eventos da história recente. Portanto, vamos tomando conhecimento da época. Eu, portanto, não me agarrei logo a este livro porque, portanto, fala aqui, não é, sobretudo, das experiências dela, e as experiências dela são francesas e as minhas são portuguesas, e eu teria que certamente, provavelmente, que, enfim, que consultar material para perceber tudo aquilo de que ela ali fala, acontecimentos e recordações de que ela ali fala, nomeadamente os cantores e as músicas famosas da época, etc. Que algumas passariam depois cá em Portugal, e esses cancionetistas,
esses atores dos filmes famosos da época, etc. Mas muitos deles não seriam meus conhecidos e exigiriam, portanto, busca. E por isso deixei esse livro para uma segunda fase. Mas um dia que puder, eu, pois, se puder, vou ler. Pronto, olha, é o que tinha para vos dizer sobre esta mais recente autora, galardoada com o Prémio Nobel. Espero que tenham gostado de mais esta conversa. E pronto, olha, agora para falar de prémios Nobel, só para o ano, não é? Porque agora, só daqui a um ano, é que volta a haver novas nomeações. Pronto, por aqui me fico. Até à próxima!